Apocalipse capítulo 12, verso 1. João, quem está tendo as visões, e ele relata as visões que ele tem, e ele as descreve no capítulo 12, a partir do verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, verso 7. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar, o lugar deles. 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céu, e vós, os que habitais agora na terra. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, mais uma vez nos achegamos a Ti, com temor e tremor, indignos, incapazes, pecadores, mediante a graça e a misericórdia, é que ousamos levantar nossa voz diante de Ti. Ah, Senhor, mais um capítulo da história está sendo escrito, mais um ano, mais um mês, mais uma semana. Sobretudo, continuamos necessitados da graça divina, da misericórdia divina, do amor, da paciência, da providência. Eu sei que se olhar para nós e nossas obras, não achará motivo algum para nos ajudar. Mas olha para o pacto que fizeste, para a aliança que firmaste, para a incondicionalidade do seu amor e daquilo que foi feito através do seu Filho. E socorre-nos, para que o Senhor e só o Senhor receba a glória para si. Que o seu reino avance e que o Senhor nos conforme à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui. Pregar sobre Apocalipse nos dias que estamos vivendo não é novidade alguma. Muitos de nós, por muitos anos, víamos o Apocalipse como algo para o futuro. O Apocalipse é para hoje. Pastor, quando o Apocalipse ocorrerá? Já está ocorrendo. Estamos na plenitude do Apocalipse. Esta carta, esse livro, está se cumprindo
como nunca se cumpriu em toda a história. Por isso, todas as vezes que alguém pregar e interpretar corretamente o Apocalipse, estará pregando uma mensagem atualíssima. Eu quero dizer para você como eu cheguei até essa mensagem que eu vou pregar ontem. Sexta-feira nós tivemos a vigília aqui. Eu sou pastor da igreja, pastor titular, junto com o pastor Cunha e o Danilo. Mas o pastor titular, o principal responsável pela condução deste rebanho. Então talvez, como nenhum outro, eu sofro pela igreja. Talvez você não me conheça pessoalmente, ou ainda não tenha ido na sua casa, ou você não tenha oportunidade de estar comigo. Mas eu posso te dizer, sem rodeios, você tem alguém que sofre por você. Literalmente sofre, geme, definha por causa desta igreja. Terminada, então o meu zelo e preocupação por cada um é muito grande. E nos últimos tempos estamos vivendo um assédio muito grande de Satanás, um ataque. Então, no sábado eu mandei uma mensagem para um dos meus discípulos, perguntando: você está bem? Ele assustou. Estou, por quê? Porque cada dia é uma novidade. Cada dia Satanás prega uma peça, desfere um ataque. Então, quando eu acordo, já penso: qual vai ser a de hoje? Aí ele riu. O que foi dessa vez? Não, o problema é com você. Eu quero saber se você foi picado pela serpente. Aí eu respondi para ele assim, mas ele perguntou, por que o motivo da sua preocupação? Eu disse, porque o diabo nunca foi tão diabo como ele está sendo diabo nos dias de hoje. Então nasceu a mensagem. O diabo nunca foi tão diabo como está sendo hoje. Não sei porquê, mas mesmo os menos conhecedores da palavra conseguem perceber e sentir que esses últimos dias não estão sendo muito normais e muito comuns. Parece que a pressão, o ataque das trevas, ou deste mundo, ou as nossas próprias inclinações pecaminosas, têm sido mais intensas, maiores. E nós estamos encontrando mais dificuldade para professar nossa fé e na nossa caminhada cristã. Ou seja, parece que o diabo aumentou o seu poder, aumentou o seu ataque, aumentou a intensidade do seu ataque. Ou seja, ele nunca foi tão diabo como ele está sendo diabo em nossos dias. E tem certa coerência e verdade numa frase dessa, porque a Bíblia diz exatamente isso, que nos últimos tempos o diabo se tornaria mais diabo. Ele intensificaria o seu ataque contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os eleitos de Deus. E este capítulo reserva uma parte para descrever esta intensificação do ataque do diabo. E é o que está acontecendo aqui em Apocalipse 12. Apocalipse 12, Jesus vinha narrando fatos para João, narrando em forma de visões. Ele está preso na ilha de Patmos com 90 anos, velhinho. Todos os apóstolos já estão mortos. Ele é o único vivo, o apóstolo João. Vai escrever ali sua última carta. E ele começa a dar visões
de acontecimentos e fatos do passado, presente e futuro. O Apocalipse descreve qual período da história? Da primeira vinda de Jesus até a segunda. Então o Apocalipse trata de fatos do nascimento de Jesus, de Maria e José, até a segunda vinda. Nascimento de Jesus foi antes de João. Vida de Jesus na época de João. Segunda vinda depois de João. Não aconteceu nos tempos de João, nem nos nossos. Jesus ainda não voltou. Então o Apocalipse narra períodos da vinda de Jesus, depois da sua subida aos céus e na sua volta. O Apocalipse trata deste período. E do capítulo 1, 2, ele vai tendo visões e vai relatando as visões que Deus vai mostrando a ele deste tempo. Chegamos no capítulo 12. E aqui, o capítulo 12 vai marcar mais um período da história. E esse período que o capítulo 12 cobre, vai ser o período, ou o capítulo que vai tratar com profundidade da redenção, da morte, ressurreição e da vitória de Cristo na cruz. E a perseguição que foi desencadeada de Gênesis até a cruz contra o Messias, e da cruz até a segunda volta contra os súditos do Messias, a igreja de Cristo. Mostra a saga do dragão, do diabo, ao longo da história, se tornando cada vez mais diabo, para que no período próximo ao fim, seja plenamente diabo, no tocante à perseguição da igreja. Vamos ver como é que se desenrola as visões, a história, o que João vê. Primeiro, veja só, a Bíblia diz que ele olha para o céu, ele olha para cima, e ele vê um sinal, e ele vê uma mulher. Então João olha para o céu, para o alto, e ele tem uma visão, e ele vê uma mulher. A visão que ele tem é de uma mulher. Que mulher é essa? Quais as características? Primeiro, a Bíblia diz que ela está vestida do sol. Está vestida do sol. Nos pés dela, o texto diz, com a lua debaixo dos pés, como se os seus sapatos fossem a lua. Está com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui mostra a beleza desta mulher que João vê. Uma mulher que tem como as vestes o sol, como os sapatos a lua. E uma coroa de 12 estrelas. Mostra que é uma mulher gloriosa, maravilhosa, majestosa. E ele diz que tem algo com essa mulher, verso 2, ela está grávida. Está grávida. E a Bíblia dá a ideia de quantos meses, ela está provavelmente o seu 9º mês de gravidez, porque diz aqui, está grávida, está com dores de parto. Dores de parto significa que está prestes a dar à luz, mas a Bíblia diz que ela está sofrendo tormentos para dar luz. É uma mulher muito linda, gloriosa, grávida, já sentindo as primeiras contrações, mas está tendo dificuldade em dar à luz. Agora, João está olhando para cima. De repente, ele tem outra visão, também nos céus. Primeiro ele vê uma mulher, depois ele olha para o outro lado nos céus, e agora ele vê um dragão. Ele vê um dragão imenso, enorme. O dragão era grande, sua cor era vermelha, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças tinha diademas, nomes. E o dragão tinha uma cauda tão grande, que com a sua cauda, ele arrastava
a terça parte das estrelas dos céus. Quem é essa mulher e quem é esse dragão que João está vendo? Bom, para o dragão, nós não temos muita dificuldade de saber quem é o dragão, porque no verso 9, você acompanha comigo, fala claramente, e foi expulso o grande dragão, é o dragão do verso 3, a antiga serpente, ou seja, a serpente que enganou Eva, estava possuída pelo dragão. Mas quem é o dragão? Que se chama Diabo e Satanás. Os dois maiores títulos do dragão: Diabo, que quer dizer o acusador, o caluniador, e Satanás, que quer dizer adversário. A visão que João está tendo, ele vê Satanás nos céus, e ele dá características deste dragão. Ele diz que esse dragão tem 7 cabeças. O que quer dizer cabeças? Cabeças fala de federações, fala da extensão do domínio do dragão. 7 federações, 7 reinos. O 7 é um número completo. Diz que o dragão tem domínio sobre todos os reinos, sobre todos os governos, sobre todos os impérios. 7 cabeças. E 10 chifres. Fala do seu poder. É um dragão poderoso. 10 chifres fala do seu elevado poder. E da cor vermelha. O vermelho aqui no grego é a mesma palavra do cavalo vermelho de Apocalipse 6, que quer dizer guerra. Fala do viés dele, destruição. Ele então, veja só, Satanás tem o domínio das nações, do mundo, Deus desse século. Vem aí o príncipe desse mundo. A extensão do domínio do governo dele é mundial. E ele contém com ele poder, muito poder, 10 chifres. Poder para quê? Vermelho, para destruir, para matar, para aniquilar e para roubar. Por fim, o texto diz que o dragão era grande. Fala da força do diabo. João está tendo a visão de Satanás, um aliado, um oponente poderosíssimo. O que mais que ele vê? Ele vê que com a sua cauda, ele arrasta 1/3 das estrelas dos céus. Aqui já entra em cena os aliados do dragão. O dragão não está sozinho. Com a sua cauda, ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Isso aqui é uma figura para os anjos. 1/3 dos anjos. Ele engana, ele seduz, ele corrompe nos céus 1/3 dos exércitos angelicais de Deus. E os torna demônios. Essa terça parte dos anjos vão se unir a Satanás na batalha contra Deus, o seu filho e a sua igreja. Essa é a visão que João tem. O dragão então é Satanás. Agora, quem é a mulher? Você está vendo de um lado a mulher vestida de sol, com a lua nos pés e com a coroa de estrelas, e do lado um dragão vermelho, enorme, uma fera, monstruosa, poderosíssima. Quem é a mulher? A chave para interpretar o Apocalipse se encontra no Antigo Testamento. João, ao escrever as visões, usam muitas figuras que se repetem no Antigo Testamento. Quando ele fala que a mulher tinha a lua debaixo dos pés, tinha uma coroa de 12 estrelas, era vestida do sol,
nós nos reportamos para Gênesis 37. Tem uma imagem idêntica. Vai mostrar a história de José, filho de Jacó, e os seus 11 irmãos, os 12 filhos de José, os 12 patriarcas. José é o caçula. José tem um sonho. E ele vai contar para Jacó, seu pai: pai, eu tive um sonho. Que sonho é esse, José? Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. O sol, Jacó. A lua, a mãe de José, a mulher de Jacó. E as 11 estrelas, os irmãos de José, e a 12ª, 12, José. O que quer dizer esse sonho? Que Jacó e os 12 filhos é da onde nasce as 12 tribos de Israel. A mulher que João está vendo é a figura da igreja do Antigo Testamento, sendo personificada pela nação de Israel. Esta é a mulher que ele está vendo. É a igreja do Antigo Testamento, que veio até se formar, que começou da descendência de Eva, começou com Abel, Sete, melhor dizendo, até chegar em Jacó e nos seus 12 filhos, e posteriormente veio se constituir a nação de Israel. Mas notem, ela está grávida. O que acontece? Ela está grávida com dores de parto. Agora vem o dragão e se coloca na frente dela. Ela está grávida e está próxima de dar à luz. O dragão agora para, fica de frente dela e está esperando ela dar à luz ao menino, para ele devorar, tragar, engolir, matar o menino. Quem é esse menino? O que é que João está vendo aqui? Veja só, esse menino, a qual a mulher vai dar luz, é o Messias, é Jesus Cristo. Nisso consiste toda a história da redenção. Satanás tentando destruir a descendência da mulher, o Messias, impedindo que ele nasça. E o Messias viria de Israel, viria da promessa que Deus fez a Abraão, de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Israel, e dali sairia o Messias. O que João está vendo aqui? João está vendo a história da redenção. O que está em Gênesis 3:15. Veja só, quando Deus cria a terra e coloca o homem e a mulher no Éden, o que ele faz? Da árvore do conhecimento do mal e do bem e do mal, não toqueis. O dia que tocais, morrereis. A serpente seduz a mulher, que toma do fruto, que seduz o marido, que toma do fruto, o pecado entra. Então vem Deus no jardim e lança uma maldição sobre a serpente. Maldita será entre os animais do campo, rastejará e comerá pó. E o que ele fala? A maldição consiste ainda mais: porém inimizade entre ti, a serpente, e entre a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Esta, a mulher, a descendência da mulher, te ferirá a cabeça, e tu vai ferir o calcanhar da descendência da mulher. Ou seja, desde o Éden, Deus faz uma promessa, lança uma maldição, que a serpente, o diabo, seria amaldiçoado. E ele teria inimizade contra a mulher e a descendência da mulher. Que mulher é essa? Eva. A descendência dela geraria o Messias, aquele que esmagaria a cabeça dela.
Então o diabo, consciente disso, dessa maldição que foi sobre ele, que da mulher nasceria aquele que esmagaria sua cabeça, ele para diante da mulher, antes que a mulher dê à luz, para tragar, aniquilar aquele que esmagaria a sua própria cabeça. E se você for para o Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento narra o dragão tentando matar a semente da mulher, impedindo que Cristo venha ao mundo. Você pode ver isso. A promessa foi dada para Eva, ok? Da semente, da descendência de Eva, nasceria o Messias. Desde aquele dia, o dragão então tenta destruir a semente da mulher, impedindo que Jesus nasça. E como ele começa? Ele começa com Abel. De Adão e Eva nascem Caim e Abel. E Abel é a descendência da mulher, e de Abel iria sair o Messias. Vem Caim na figura do dragão e mata Abel para tentar destruir a semente da mulher. Eles têm outro filho, Sete, a descendência prossegue. Acontece no dilúvio, o pecado aflora e Deus aniquila todo mundo, e o diabo mais uma vez com o plano de corromper a terra para destruir a semente da mulher. Mas Deus continua com a semente através de Noé, e Noé começa a nova raça. E assim por diante. Chegamos no Egito, e lá está todas as 12 tribos. Faraó dá uma ordem para aniquilar todas as crianças e mandar para o Nilo. Mais uma vez, o dragão, querendo aniquilar a semente, as crianças israelitas, impedindo que o Messias venha. E Faraó, na figura do dragão, tenta fazer isso, não consegue. E vai indo ao longo da história. Na época também dos reis, se você lembrar de uma rainha maligna, Atalia, ela quer usurpar o trono, e ela quer exterminar toda a descendência davídica. É a figura do dragão, porque de Davi sairia o Messias. Então o que eles fazem? O último descendente da semente da mulher, na época de Atalia, Joás, que ainda está jovem. Eles pegam Joás, escondem Joás, até que Atalia morra. E de Joás, a descendência, da onde sairia o Messias, continua. Depois no cativeiro da Pérsia, através de Ramã, também uma figura do dragão, manda o rei, dá um edito para aniquilar todos os judeus da Pérsia. É o dragão de frente da mulher, querendo tragar o seu filho, impedindo que a descendência traga a nós o Messias. Deus usa a rainha Esther e a descendência prossegue. E o último, todo o Antigo Testamento vai narrar isso, o conflito entre o dragão e a descendência da mulher. A igreja do Antigo Testamento, se você notar, os reis, os juízes, os profetas, todos do Antigo Testamento são massacrados, perseguidos, mutilados. É a luta do dragão para devorar a descendência da mulher. Porque dela nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E o seu grande e último ataque foi quando os 3 reis magos vieram com a estrela do Oriente adorar a Jesus. Então relataram a Herodes. E Herodes, enfurecido, sabendo, o que ele faz? É a figura do dragão. Manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, de Belém. Mais uma vez, o dragão, tentando destruir a semente da mulher. Impedir que o Messias nasça. E mais uma vez ele falha. José e Maria se reúnem, fogem para o Egito, até que Herodes morra. É isso que João está vendo.
é a história do Antigo Testamento. Esta é a grande batalha espiritual. É o grande conflito entre o dragão, Satanás, e a igreja do Antigo Testamento, o povo de Deus, da onde nasceria aquele que aniquilaria o diabo. Aí o que acontece? Ele não consegue impedir que ele nasça, não consegue impedir que ele cresça. Olha o verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Presta atenção na última frase. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O que acontece aqui? Ele não consegue impedir. Todas as tentativas de impedir ou de tragar o menino, impedir que ele nasça, são fracassadas. Então ele nasce. E o diabo tenta o seu último ataque, tenta matá-lo. E a Bíblia diz aqui que ele sobe para os céus. O que João está dizendo aqui? João exclui aqui a crucificação. João já mostra a ascensão. Mas o verso 5 narra o quê? O cumprimento da profecia de Gênesis 3. O dragão tenta o seu último golpe. Ele tenta agora matar o Messias, crucificando-o, entregando na mão das autoridades judaicas, para as autoridades romanas, e crucificando. E ali ele pensa que ele consegue aniquilar. Na cruz o diabo pensa, porque ele não é onisciente, que a sua maior vitória seria conquistada matando Jesus. Mal ele sabia que ali estava contida a maior derrota. Ali se cumpre Gênesis 3,15. Tu lhe ferirá o calcanhar. A serpente, o dragão, Satanás, fere o calcanhar de Jesus, matando na cruz. Mas este te ferirá a cabeça. Como que é isso? Suponhamos que tem uma cobra que pique um homem. A cobra pica. O homem envenenado morre. E na morte do homem, ele cai em cima da cobra, pum, e mata a cobra. Foi isso que aconteceu na cruz. Ao matar Jesus na cruz, a morte de Jesus mata o diabo. É como se ele picasse o calcanhar de Jesus. E Jesus na queda, na morte da cruz, esmaga a serpente. Destrói a serpente. O que está em Hebreus, que Cristo na cruz destrói aquele que detinha o poder da morte, a saber, Satanás. Então o diabo, pensando que ia esmagar, não consegue. A Bíblia diz que o menino, que o varão, é arrebatado aos céus. Mostra o quê? A ressurreição, a ascensão, a redenção se consuma aqui no verso 5. Na morte de Jesus na cruz, Satanás pica, Satanás morde o seu calcanhar, mas morrendo e ressuscitando, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Então todo o Antigo Testamento, até na cruz, sucessivas tentativas de destruir o Messias e perseguir Israel terminam em fracasso, na derrota plena do diabo na cruz. E agora Cristo vencendo, sobe aos céus. Aqui vai começar Apocalipse 5, a entrada do Cordeiro nos céus, glorificado, e ele vai tomar posse do trono. É isso que acontece. E o texto diz aqui, verso 6: E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Presta atenção. O diabo sofre a sua grande derrota. Enquanto isso, a mulher vai sair de cena.
É a igreja do Antigo Testamento e a igreja de todas as eras. Porém fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. No verso 14 fala também: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde a sustentar durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que quer dizer tempo durante, e metade de um tempo? Um tempo, 7 anos. Metade de um tempo, 3 anos e meio. Fala de todo o período da igreja, do tempo da igreja que começa no Antigo Testamento e se estende para o Novo Testamento. E ela está no deserto, que é esse mundo. Deus irá guardá-la durante todo esse período, que vai convergir e terminar com a grande tribulação e a volta do Senhor. Mas veja só, a vitória de Cristo na cruz, o esmagar da serpente, vai agora ter efeitos no céu. Ele derrotou ela. Ele pagou pelo pecado de todos os homens. Ele redimiu a raça humana. Ele venceu. Ela, a serpente, o dragão, fracassou na sua tentativa de aniquilar o Messias, de destruir a sua semente. E na cruz ele sofre o seu golpe mais fatal. E agora ele sobe aos céus com todo o poder, toda a autoridade, com as chaves da morte do diabo. E agora, esta vitória na cruz e subida aos céus, vai ter efeito nos céus. Verso 7. Olha só, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Agora, enquanto Jesus sobe aos céus e senta no seu trono, começa a haver uma batalha cósmica. Miguel, que é um arcanjo, que é o anjo mais poderoso, o chefe dos anjos, é um arquianjo, junto com outros anjos, lidera alguns anjos na luta contra o dragão. João vê a figura de Miguel e os anjos pelejando contra o dragão e os seus anjos, ou seja, anjos bons, através de Miguel e os seus anjos, e anjos maus, liderados por diabo, o dragão, que é um anjo caído, e os demônios. Há uma batalha no céu, mas Miguel vence, e não se achou lugar mais para ele no céu. O que acontece aqui? Muitas pessoas acham que essa batalha ocorreu lá antes de Gênesis, e que o diabo foi expulso do céu antes de Gênesis, ou antes do homem ser criado, ou na queda do homem. A Bíblia diz que não. É só quando Jesus morre na cruz e sobe aos céus, que o diabo é expulso do céu. Até a morte e ressurreição, o diabo ainda habitava nos céus, junto com os demônios, transitava nos céus. Você quer ver uma prova disso? Jó. Quando os filhos de Deus se apresentam até Deus, anjos, vem também o diabo no céu e fala com Deus. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear com ela. Agora, qual era o ofício do diabo nos céus? O que ele fazia nos céus? A Bíblia diz ali, no verso 10, então ouvi grande voz do céu, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. O diabo estava no céu e tinha como papel acusar os santos que estavam nos céus, reivindicar o direito deles serem condenados, dizer para Deus: Abraão, Moisés, Davi não podem estar aí, não podem entrar aí, não são justos, não foi pago o preço por eles, e ele os acusava nos céus. Agora o que acontece? Jesus morre, porque os santos do Antigo Testamento estavam nos céus,
mas por um preço que ainda não tinha sido pago. A conta dele estava pendurada, porque Cristo não havia morrido. Então o diabo tinha direito legal de acusá-los e dizer: esse povo não merece estar aí. Agora, quando Jesus morre e diz: tetelestai, está pago, ele pode subir nos céus e agora expulsar de lá o diabo e dizer: você não tem mais direito de estar aqui, e não tem mais direito de acusar, porque eu comprei a entrada de Abraão, de Isaac, de Davi e de todos os santos do Antigo Testamento. Então só com a morte de Jesus subida nos céus é que o diabo desceu na terra. Se não, vejamos, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, até aqui. É nessa hora que acontece a expulsão do diabo nos céus. É nessa hora. Veja só, os céus estavam com um promotor, estavam com um advogado, um juiz de acusação, o tempo todo acusando os santos, o diabo. Agora, com a morte e vitória de Jesus, sobe um advogado, aquele que justifica os pecados, aquele que absolve os santos, e ele sobe dizendo: todos eles têm a garantia legítima de estar aqui. Cai fora, diabo. E ele despoja, expulsa. Por isso Paulo vai escrever aos Colossenses: e ele triunfou em si mesmo na cruz, Jesus, despojando principados e potestades. Despojar é tirar do seu lugar, é tirar da sua glória, do seu trono, é botar no chão. Quando é que ele despojou o diabo do seu lugar, da sua glória? Na cruz. Aqui acontece a queda. Agora, onde o diabo está? Onde ele mora? Onde ele habita desde que Jesus subiu nos céus? O diabo não está nos céus, não mora mais nos céus, não anda mais nos céus. O diabo também não está no inferno. O inferno hoje é a palavra grega Hades. O diabo não está no Hades. Onde o diabo está? O diabo está aqui na terra. É aqui que ele foi lançado. Dos céus ele, e uma terça parte dos anjos rebeldes, dos demônios, foram lançados aqui na terra. Quando o diabo for condenado, ele não vai para o Hades, ele vai para o Gueena, ele vai para o lago de fogo. O Hades, ele nunca esteve, nunca estará, não está nos céus, ele está na terra, porque a Bíblia diz no verso 9, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Irmãos, essa batalha no céu só ocorreu porque Jesus conquistou o direito legítimo de salvar, perdoar e colocar nos céus todos os santos do Antigo e do Novo Testamento. Então ele ordena a batalha, liderada pelo arcanjo Miguel, e expulsa de lá o diabo e os seus comparsas, os demônios, e os lança na terra. Agora, verso 10, nós vamos ouvir um brado, um canto de vitória, lá dos céus. Veja o verso 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Agora eles vão dizer a causa da acusação de ser removida. Veja só, verso 11. Eles, pois, eles quem? Os lá do céu, os santos do Antigo Testamento que estão no céu. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da sua morte, não amaram a própria vida. Os céus agora festejam, porque o acusador, o que ia diante de Deus para acusar os santos, foi despojado, expulso, arrastado, atirado
ao chão, tirado dos céus. E agora os santos, os anjos, o céu está livre dele, pois ele não tem mais direito legal, direito forense, direito jurídico. Foi paga toda a dívida daqueles que estão nos céus, e ele foi expulso. E qual foi a causa? Eles o venceram por causa do sangue. No tribunal, eles foram declarados justos, tiveram uma sentença favorável, foram absolvidos dos seus pecados, das suas culpas, mediante a quê? O sangue de Jesus. Eles venceram, expulsaram, derrotaram o diabo através da morte e ressurreição de Cristo na cruz. Os pecados foram pagos e o diabo perdeu o seu direito. Foi derrotado pelo sangue de Jesus. Então o verso 12 diz: por isso festejai, ó céus. Por isso festejai, ó céus. Os céus estão festejando, porque ele não pode mais acusar ninguém nos céus. Os céus estão em festa. O impostor, o embusteiro, a serpente, o dragão, foi expulso de lá. Entretanto, nós encontramos um contraste aqui. Enquanto a obra no céu foi concluída, e os céus festejam a retirada de Satanás, ai da terra. Agora entra em cena nós, é a nossa vez. O que acontece na terra? Presta atenção. Verso 12: por isso festejai ao céu e vós que nele habitais. Agora a parte B: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que acontece? Esse período do verso 12, ele ocupa exatamente o nosso período. O que acontece? Nas sucessivas derrotas do diabo, ele perdeu quando foi tentar matar Abel, perdeu quando foi tentar matar os filhos em Gósen, os filhos dos israelitas, perdeu quando foi matar os judeus na Pérsia, perdeu quando foi matar os meninos em Belém através de Herodes, perdeu quando foi tentar matar o Messias na cruz e sofreu o seu maior golpe. Nas sucessivas derrotas, na tentativa de vencer o Messias, e agora despojado dos céus, e perdendo o controle e o direito de acusar os santos do Antigo Testamento, só resta uma coisa a fazer: perseguir a descendência da mulher. Vê o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem era a mulher? A igreja do Antigo Testamento, não é isso? Israel. E ele se irou com ela, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem é a descendência da mulher? Os que guardam o mandamento de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Não podendo mais perseguir a igreja do Antigo Testamento, não podendo mais perseguir os santos do Antigo Testamento, falhando na sua missão de destruir o filho da mulher, o Messias, só lhe resta agora fazer uma só coisa. Só tem uma agora função do diabo na terra: perseguir a igreja. Quando ele fala ai da terra e do mar, falhou no Antigo Testamento, os santos estão nos céus, Jesus morreu, ressuscitou, agora o dragão vai desferir toda a sua força, toda a sua fúria contra aqueles que estão aqui na terra, a igreja do Novo Testamento, eu e você. Então nessa hora o diabo se torna diabo como nunca foi diabo. Ai da
terra. Ele está furioso por ter fracassado em todo o Antigo Testamento, furioso por ter perdido na cruz, furioso por ter sido despojado do céu. Agora ele desce até nós, até eu e você, cheio de grande cólera. O grego aqui fala de uma ira ardente, fervente, está encolerizado. O que significa? À medida que o fim se aproxima, nós sofreremos ataques que nós nunca vimos antes. Os ataques, as provações, as tentações irão aumentar a cada dia, semana, mês e ano que passa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo tem um tempo para fazer isso. E ele está investindo todo o seu poder, por quê? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está com seus dias contados. Está com seus últimos dias de vida. Ele está prestes a sair de cena. Então ele vai usar tudo que ele tem, toda a força, toda a inteligência, todo o seu poder contra a igreja, porque ele tem pouco tempo. Então aqui está a resposta. Por essa razão que nós estamos sendo assediados por ele como nunca. É por essa razão. À medida que o tempo passa, o diabo se torna diabo, como nunca foi diabo. Irmãos, são dias que ele vai vir com toda a sua força, e ele vai nos tentar a desistir da fé. Ele vai nos tentar a cair nos pecados, e nos emporcalhar de iniquidade, perdendo nossa santidade. Ele vai vir tentando fazer nós esmorecermos, negarmos a Deus, nos voltarmos contra Ele. Ele vai vir causar em nós tropeços, oposição de todos os lados, de todas as sortes, de todas as maneiras. Ele vai tentar oprimir, ele vai tentar atacar, ele vai fazer de tudo para oprimir o povo de Deus. E o clímax disso, o último do último tempo, virá na personificação do anticristo, onde, através de um homem e de um sistema, ele desencadeará a maior perseguição e manifestará toda a sua fúria, onde Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, César parecerão crianças. Agora você está entendendo? Porque tudo está mais difícil. Porque você está tendo mais oposição, mais tentação, desânimo, dificuldade. Porque ai de ti, ó terra, o diabo vem cheio de grande cólera. Cólera como ele nunca teve, fúria como nunca teve, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele vai se empenhar e usar o seu máximo. O que eu aprendo com isso aqui? Todas as profecias acerca do fim, Jesus e os profetas usam que termo? Vigiai. Estai atentos, sejais vigilantes, acordai, despertai, preparai-vos para esse tempo. Irmãos, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar. Quem está pregando isso hoje em dia? Quem está alertando a igreja? Não seria melhor mandar se levantar as mãos e dizer: toma posse da bênção, receba a cura, aleluia. Que coisa mais estúpida. O dia que eu fizer isso, me tirem daqui do cargo. O dia que eu reduzir vocês a esse ridículo, e reduzir essa história
profundíssima da redenção, a isso, eu não estou bem da cabeça. Não. Eu estou preparando você para a apoteose, para o grande finale, para a consumação, para o game over. Eu estou preparando para o fim do fim, do fim, do fim, do fim. Como eu termino essa mensagem? Presta atenção. Ele desce na terra, o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Qual que foi a fúria dele aqui? De ter fracassado em aniquilar a igreja do Antigo Testamento e de aniquilar o filho da mulher, o Messias. Ele ficou muito bravo. Tudo que resta a ele agora é perseguir a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? A mulher aqui é Israel, a igreja do Antigo Testamento. A descendência é a extensão de Israel, a igreja do Novo Testamento. Nós somos a descendência da mulher. Só resta ao diabo uma coisa: perseguir-nos. E para isso, ele desce. Para de frente para o mar, um pé na areia e um pé dentro do mar. E para perseguir a igreja do Novo Testamento, ele vai chamar 2 aliados. Um vem do mar e o outro vem da terra. Uma besta de 7 cabeças e 10 chifres do mar. E outra besta de 2 cabeças da terra. O anticristo e o falso profeta vão culminar na maior perseguição que a igreja já enfrentou. Isso vai estar no Apocalipse capítulo 13. Eu só estou pregando isso, primeiro, para você saber por que está mais difícil. Porque o diabo se tornou mais diabo. Porque pouco tempo resta para ele. Então, ele está usando todo o arsenal que ele pode. Agora, eu não vou terminar com uma palavra de tensão, com uma palavra de desespero. Eu vou terminar com uma palavra de esperança. Preste atenção. A igreja do Novo Testamento, que hoje compreende você e eu e os nossos irmãos no mundo, é o último ataque do dragão. O último da grande cauda, das 10 cabeças e 7 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, vermelho, é o último ataque. Mas eu tenho boas notícias para você. Ele fracassará mais uma vez. Primeiro, ele fracassa na sua tentativa de derrotar o filho. Ele fracassa quando ele está na frente da mulher, grávida, esperando para tragar o filho nasce, o filho morre na cruz e esmaga a sua cabeça. Ele fracassa. Ele fracassa na tentativa na sua batalha contra Miguel e os anjos. Miguel e os anjos pelejam contra o dragão e os seus anjos, e os vence, e os derrota, e os expulsa do céu. Ele também fracassa. A Bíblia diz que ele também tenta perseguir a mulher que estava grávida. A igreja do Antigo Testamento. Ele tenta matar Abel, Mardoqueu, Noé, Moisés. Ele tenta persegui-la. E ele não consegue. Ela foge para o deserto com 2 asas. E Deus arrebata das mãos do dragão. Ele fracassa. Agora, a sua última tentativa é perseguir a descendência da mulher. Eu, você,
Vamos saber o que acontece. Veja só. Apocalipse 13. Verso 5. Verso 4. Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, a última metade da última semana. E autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Agora o verso 7. Foi dado também a besta que pelejasse contra os santos. Quem que é esses santos aqui? É o verso 17 do 12. A descendência da mulher, a igreja, eu e você. Foi dado a besta, ao anticristo, ao sistema, ao dragão. Foi dado autoridade para lutar contra a igreja e vencer a igreja. Ele vencerá, ele esmagará, ele martirizará, ele matará os crentes. Olha lá, deu-lhe ainda autoridade sobre cada, enquanto ele massacra a igreja, o mundo ímpio. Ele vai ter autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a face da terra. Grava aí no verso 8. Pastor, não estou vendo vitória nenhuma da igreja aí. Não? Vamos ver se você vai acertar hoje. Não? O Senhor está dizendo que a perseguição, o ápice, vai culminar com a vinda do anticristo. Sim. E o dragão tenta seu último ataque contra o último alvo dele, que resta, a igreja. Mas o Senhor disse que Deus deu autoridade para ela perseguir os santos, nós, a igreja, e os vencer. Ok. Mas vencer em que sentido? Que vitória é essa? É apenas uma vitória física. Aqui não é a besta que triunfa, é a igreja. Porque veja só, Apocalipse 13, o verso 8 diz assim: adorá-la-ão. Quem? A besta, o dragão. Todos que habitam na terra. Olha quem que vai adorar. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessária que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que acontece? Nenhum salvo, nenhum eleito, nenhum membro da igreja de Cristo adorará a besta. Nenhum se curvará, nenhum receberá o seu sinal, a sua marca. Ou seja, mais uma vez o dragão fracassa. Como assim? Jesus diz: não temais aqueles que matam o corpo. A besta vai matar o corpo, a besta vai perseguir os santos, mas não tem poder de condenar a alma. Jesus, deixa matar o corpo. A igreja é o quarto oponente que o dragão perde. Ele não vai nos vencer. Ele não vai nos vencer. Pastor, quem é que vai vencer? Nós é que vamos vencer. E como nós vamos vencer? Da mesma forma que os santos do Antigo Testamento. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Antigamente, nos filmes de terror, de vampiros, era comum, década de 60 e 70, os vampiros corriam da cruz. Você punha um crucifixo de madeira e os demônios... Não é a cruz. É aquele sangue que Moisés colocou nos umbrais,
quando o anjo da morte vem, a besta escarlate, o dragão, e ele vê o sangue, ele passa por cima. É o sangue que faz o diabo correr, é o sangue que faz ele não te tocar. Você vai vencê-lo pelo sangue, e o sangue de Jesus. Quando ele vir para você para tentar aniquilar, fazer você negar, corromper e raptar sua alma, ele verá o sangue, e no sangue ele é derrotado. Ele perdeu. Nós o vencemos no sangue. Ele não suporta o sangue. Ele não pode com o sangue. O sangue é a moeda. O sangue é o pagamento. O sangue é a prova jurídica, forense, que ele não tem mais direito sobre a nossa alma. O sangue. Quando Jesus morre na cruz, ele toma a cédula da mão do diabo, a promissória, o processo que nos acusava e nos condenava, ele toma e ele crava na cruz. Assim nós vamos vencer. Então é mais ou menos assim que você fala para o dragão: vem quente, que eu estou fervendo. E se você vir fervendo, eu estou evaporando. Por causa do sangue. Amém? Diabo vai se tornar mais diabo. Vai ser mais difícil. Mais tenso. Mas ele não vai obter a vitória. Amém? Ele não vai vencer. Agora, prepare-se para esse dia. Vou abrir nisso aqui para terminar. Se você não dá conta, abre no índice. Naum. Abre Naum. Naum. Pega no índice, porque você vai ter um pouco de dificuldade. Naum. Quem achar primeiro não fez mais que obrigação. Achei. Naum. Vamos lá. Obadias, vai passando. Amós. Jonas. Miqueias, Naum. Pronto. Você pegar Malaquias e voltar é mais fácil. Naum. Eu vou terminar com esse texto para esses dias. Quem achou diz amém. Quem não achou diz ai de mim, se tem coragem. Naum, capítulo 2. Diz assim. Naum 2. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os seus lombos, reúne todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel. Até aí, o destruidor vem contra ti, a besta escarlate vem contra ti, o dragão vem contra ti. Guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os teus lombos, reúne todas as suas forças. Irmão, vou te falar, vou confessar um detalhe da minha personalidade. Eu gosto desse trem aqui. Eu gosto é de ir pro pau. Não tem esse negócio de correr não, esconder não. Ai, o capeta está vindo. Não, manda ele vir. Ele está dizendo que para preparar, o destruidor vem. Ok, o que eu tenho que fazer? Correr, chamar a minha mãe? Não, guarda a tua fortaleza. Firma as trincheiras. Prepara a batalha, vigia o caminho, fortalece os lombos. E reúne todas as suas forças. Para quê? Para a peleja. E nós temos a promessa da vitória. Porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel. Recorre a Deus e a sua graça. Recorre a Deus em oração e jejum. Recorre a Deus na palavra. Esconde na fortaleza inexpugnável que é Cristo. Esconde nele. Os puritanos diziam: a melhor arma contra o diabo é se esconder em Cristo. E vamos para a batalha. Quem está comigo diz amém. Ah não quero metade da igreja. Quem está comigo diz amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos então. Vamos orar.